Essa é a nossa primeira questão, diz assim. Considere os dados. Ele passa os dados e pede para a gente identificar aí qual que se refere ao pré-modernismo. Pré-modernismo é um movimento, quer dizer, que não é bem um movimento literário, não é bem um período de transição. Então, se ele falar isso, é período de transição. Ou seja, saída do século XIX para o século XX. Né? E esse período, ele é marcado, principalmente, palavra-chave aqui, uma literatura mais voltada para a crítica social e o regionalismo. Vamos falar as chaves aqui. Eles mostram as desigualdades que existem no Brasil, principalmente no sertão, no interior. Então, são duas coisas que eles vão fazer. Vamos ver aqui a primeira afirmativa. Contraste entre o Brasil arcaico, representado principalmente pelo tradicionalismo agrário, né, que ainda é muito presente, tanto que, por isso que o regionalismo, eles vão explorar o espaço rural aqui, coisa que, por exemplo, que não tinha sido feito, tinha sido feito no romantismo, mas não de forma crítica, né? Obrigado, tá? Lembra que o romantismo é tudo muito idealizado, muito coloridinho, muito bonitinho, né? Não mostra a realidade como ela era. Coisa que no pré-modernismo não, eles vão mostrar, enquanto lá no romantismo o sertanejo é forte, valente, né? Vive num espaço, né, maravilhoso, aqui no pré-modernismo eles vão mostrar as dificuldades pelas quais eles passam. Vamos lá. Pois bem, então, e outro com novos centros urbanos marcados pelo início da industrialização e pela emergência das novas classes socioeconômicas, principalmente a industrialização em São Paulo. Então, realmente, esse é o contexto do começo do século XX, né, que vai ser retratado no pré-modernismo. 2. Problematização da vida, da realidade social e cultural, pela revelação das tensões da vida nacional. O que é isso? É mostrar, como eu falei, a desigualdade, a pobreza, a miséria, principalmente no espaço rural. Então, verdade, eles vão mostrar a realidade, né? Vão mostrar essas tensões. O que é essas tensões? Os problemas sociais, onde se fala em crítica social, né? Está falando sobre isso, os problemas sociais, no caso aqui do Brasil. Então, isso também é verdadeiro aí, em relação ao pré-modernismo. 3. Primeira Guerra Mundial e crise da República Velha. Porque olha aqui, ó, o pré-modernismo vai de 1902 a 1922. Aí você tem ali, 1930, a Revolução de 30, que acaba a República Velha, né? Você lembra que a República Velha ela é marcada por conflitos, tiro, porrada e bomba para tudo que é lado, né? Revolta da Armada, revolta da Chipata, revolta da vacina, guerra de Canudos, guerra do Contestado. Então, realmente, primeira greve dos operários em São Paulo. Então, esse período aqui, começo do século XX, que a gente chama de República Velha, que é a Primeira República, né, que vai de 1889 até 1930, é um período bem conturbado na nossa realidade. Então, verdadeiro aí. Modernidade estilística e negação do estilo da Belle Époque. Que estilo da Belle Époque é esse? É uma linguagem muito rebuscada, muito formal. Lembra dos parnasianos. E realmente, os pré-modernistas, a maioria, tem uma linguagem bem mais simples. Então aí, minha gente, todas estão verdadeiras a respeito do pré-modernismo. Realmente aí, todas fazem parte desse contexto. Aí ele fala aqui pra gente. Assinale a alternativa que indica em qual das três partes em que foi dividida a obra Os Sertões pode ser encontrado um elaborado trabalho de etnologia brasileira. Professor, que diabo é isso, Os Sertões, né? É o romance que vai inaugurar o pré-modernismo, tá? Então, o romance mais importante que a gente tem aqui... Não é mais importante, mas enfim, é o que é mais
Conhecido aqui, chama-se Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ó, sertões, mostrar as dificuldades pela qual o sertanejo passa. Essa obra que vai inaugurar esse período. Tá? O Euclides da Cunha é o primeiro a mostrar que existem dois Brasis. Um desenvolvido, como a alternativa 1 falou, né? Um Brasil desenvolvido e o outro arcaico ainda, muito ligado ao campo agrário, mas que enfrenta uma série de dificuldades. Pois bem, então nesse romance, Os Sertões, o Euclides da Cunha divide a obra em 3 partes. Primeiro, ele vai mostrar um longo estudo sobre a Terra. Como assim a Terra, professor? Sobre o certo, que essa história aqui se passa no interior da Bahia, porque é onde acontece a Guerra de Canudos, tá? Os Sertões vai narrar a Guerra de Canudos. Então, primeiro ele descreve a terra, o sertão, a geografia, o clima, vegetação. Então, esse é um longo estudo mostrando a terra. Aí, na segunda parte, é o homem, porque aqui ele já vai mostrar como o sertanejo ele tem que lutar nesse ambiente para sobreviver. Como é que é o sertanejo? Ele fala que o sertanejo é um Hércules Quasímodo. Hércules porque ele é forte, como aquele personagem mitológico, mas ele é feio, desengonçado. Quasímodo é o Corcunda, né, de Notre Dame. Então ele é desengonçado, feio, mas ele é muito forte. Tá? Então ele diz, olha, o sertanejo aqui, meu amigo, tem que ser muito resistente para sobreviver numa terra dessa. Então aqui é o sertão, no caso aqui da Bahia, né? Aqui ele vai falar sobre o sertanejo. E na última parte, que é a luta, aí ele vai narrar a Guerra de Canudos. Ou seja, ele pega um fato histórico, uma história real, que é a Guerra de Canudos, e vai mostrar toda a opressão que o sertanejo passava, não somente do meio inóspito à vida humana, ou seja, né, inapropriado, mas também pelos grandes proprietários de terra que exploravam a mão de obra desse trabalhador rural, né, sertanejo. Gente, quando ele fala etno, vem de etnia, de grupo, de costumes. Então aqui, o que acontece? Tu só poderias ficar entre o nordestino e o homem. Porque se eu estou falando de etnografia, estou relacionada ao ser humano, ao indivíduo. Então não precisa ser terra, né, nem guerra, nem luta. Então aí ou é o nordestino ou era o homem. Aí tinha que conhecer que essas são as 3 partes que o Euclides divide a história. Então estaria bem aqui, ó. Se eu estou falando da etnologia, ou seja, dos costumes, do estudo, né, do indivíduo, então aí seria a parte do homem. Tá? Que está na letra homem, letra C de cachorro. Tá? Tudo que é etno, a gente vê etnia, grupos, né? Tanto que a gente não fala mais hoje raça, né? Esse conceito ele já caiu em desuso há muito tempo. Não existe raça branca, raça negra, não. Existe etnias, né? Grupos, né? Étnicos. 3. Nos primeiros anos da República, aliás, os primeiros anos da República, que é justamente o pré-modernismo, foram agitados, aliás, no Brasil, e foram marcados, né, por grandes conflitos. A região nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca. A gente vai ter isso sendo retratado aqui no céu. O nome, ó, sertão. O nome já está dizendo, sertão. Vivendo de forma precária, muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Conselheiro. Aí você lembra, Antônio Conselheiro é o líder, né, dos canudenses. Né? Ele é um personagem importante, vocês devem ter estudado em história já, na Guerra de Canudos. Né? Essa temática está claramente retratada no livro, como eu falei para vocês, o livro que retrata a Guerra de Canudos é aqui, ó. Os Sertões de Euclides da Cunha. Geralmente a obra que eles costumam pedir exige um pouquinho mais quando, né, em vestibulares militares eles gostam aí dos Sertões de Euclides da Cunha. Bem,
Na questão 4, ele vai falar sobre os autores, tá, professora? Mas e aí, quem são os autores que eu tenho que saber desse período aqui, desse chamado pré-modernismo? Vamos lá, primeiro aqui, Euclides da Cunha, tá aqui o bonitinho, né? Euclides da Cunha. Ah, sim, desculpa, é só marcar aqui. Então aqui, rapidinho, desculpa, ficou aqui os sertões, tá, gente, do Euclides da Cunha, que é o que vai narrar a Guerra de Canudos. Pois bem, aí sim, vamos para 4. Euclides da Cunha tem uma literatura marcada pela denúncia da violência, da miséria e do fanatismo. Fanatismo aqui é o fanatismo religioso, lá do Antônio Conselheiro, na Guerra de Canudos. Seu principal livro é Os Sertões, no qual descreve a vida do sertanejo em relação à sua luta pela terra. Olha aí, né? Realmente correto essa aí, né? Realmente nós temos o Euclides com essa descrição. Então, primeira correta. Segundo, Lima Barreto, que é outro autor aí do pré-modernismo, tá, gente? É o outro mais importante aí. Literatura marcada pela descrição do nacionalismo e pela crítica das injustiças sofridas pelo negro e pelo mestiço. Sim, o Lima Barreto, ele tem dois tipos sociais que ele vai trabalhar bastante, que é o pequeno funcionário público, que mora no subúrbio do Rio de Janeiro, e os negros, os pardos, mestiços, que sofrem muito preconceito, né? Porque apesar de nós termos já a abolição da escravidão em 88, mas a gente sabe que os negros não foram inseridos na sociedade. E o Lima Barreto, como é um autor negro, ele vai lutar muito contra isso, contra o preconceito racial. Então aí, verdadeiro, esse triste fim de Policarpo Quaresma é a história de um funcionário público que é muito nacionalista, ele é extremamente idealista, tá? E ele faz de tudo para pensar em estratégias que desenvolvam o Brasil, mas no final todas essas tentativas dele vão ser frustradas. Então, primeiro correto, segundo também. Monteiro Lobato criticava... Ah, professor, Monteiro Lobato não é lá do sítio do Pica-Pau Amarelo? Tem como posso dizer, tem a parte de literatura infantil do Monteiro Lobato, mas pra gente também tem a parte que ele vai fazer literatura adulta, digamos assim, né? Não adulta no sentido, né? No outro sentido, a literatura adulta parece outra coisa, né? Tipo filme adulto, né? Enfim, uma literatura falando aqui dos problemas sociais do Brasil, se encaixando aqui no pré-modernismo. Bem, criticava a visão de um Brasil acomodado, agrário, atrasado, doente e ignorante, ilustrado pelo seu personagem Jeca Tatu. Ele cria o personagem, é o nome do personagem dele, tá? E esse Jeca Tatu, que ainda hoje simboliza assim, pessoa que é matuta, que é ignorante, aí esse é o Jeca, né? Antigamente usava essa expressão, virou até um adjetivo, Jeca, né? Mas esse personagem do Monteiro Lobato era um caipira que vivia no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, trabalhando nas fazendas de café. Só que quando há a crise do café, os grandes latifundiários, proprietários de terra, deixam a região do Vale do Paraíba e vão para a capital. Só que o pequeno trabalhador rural, não, ele não tem o que fazer, ele vive da terra, do trabalho com a terra. E aí o que acontece? O Monteiro Lobato vai mostrar toda a omissão do Estado e não promover melhorias para esse trabalhador rural poder sobreviver naquele ambiente. Agora, depois, né, da crise, no caso do café. Então, ele fala assim, ó, o Jeca Tatu é um caipira preguiçoso, sem instrução e sem grandes perspectivas. Mas muito disso, gente, é porque esse pobre do Jeca Tatu, que é esse caipira, né, que ele cria esse personagem, simbolizando o que essa população passava, né, o trabalhador rural no interior de São Paulo, não tinha acesso à educação, à saúde, ou seja, como é que a pessoa vai ter perspectiva, vai ter uma visão crítica do mundo, se o falta o básico que é a educação? Então, minha gente, isso aí também é verdadeiro, tá? Então, primeira, segunda e terceira estão verdadeiras. E o último é Augusto dos Anjos. Esse aqui é um poeta, tá, gente? Poeta, poesia. Ele é o único poeta do período, tipo assim, meio que encaixaram ele aí. Tipo assim, rapaz, por que a gente vai encaixar ele? Rapaz, como ele tá aqui no início do século XX, diz que ele é pré-modernista. Tipo, encaixaram o cara aí, né? Mas ele não é um prosador, ele não escreve romance nem contos. Então ele não vai fazer isso aqui, crítica social, problemas, não vai mostrar isso porque é poesia.
tá? Então, cuidado aqui. Isso aqui é a galera que faz narrativa, conta uma história. O Augusto dos Anjos, como é poeta, ele vai contar a história, vai fazer poesia, né? Então, vamos ver o que ele fala aqui. Uniu o aspecto do simbolismo com o cientificismo naturalista. O que acontece? Por que é um período de transição? Porque o pré-modernismo ainda tem características dos movimentos anteriores. Se você pegar, por exemplo, crítica social vem do realismo e do naturalismo, o regionalismo vem lá do romantismo. Ou seja, o pré-modernismo ele não tem características próprias. Ele vai pegar emprestado algumas características dos movimentos anteriores. Pois bem, o Augusto dos Anjos, como é poeta, vai fazer a mesma coisa, né? Vai pegar a característica do simbolismo e algo que é interessante na poesia dele. Ele coloca palavras científicas na poesia. O que até então não era usado, como e outras palavras feias, verme, amoníaco, hipocondríaco. Ele usa termos científicos e também termos, como eu falei, feios. Por exemplo, tem um poema que ele fala, assim, um verso. Escarra nessa boca que te beija. Então ele traz uma linguagem feia, considerada feia para a poesia. Então, Augusto dos Anjos, a literatura dele é marcada por uma poesia que mistura termos científicos e palavras que eles acham antipoéticas, tipo assim, não são bonitas para uma poesia. Augusto dos Anjos, então, trouxe o vocabulário científico. Essa é a grande novidade do Augusto dos Anjos, é o diferencial dele. Porque uma coisa é a ciência, outra coisa é a poesia. E ele coloca termos científicos dentro da poesia, o que chama atenção para a poesia dele, como eu falei, porque não era uma coisa feita até então, né? Porque os poetas buscavam palavras bonitas para colocar na sua poesia. Aí o cara vem com essas palavras de cunho científico. E temas até então antipoéticos. Pessoal, o que é antipoético? Anticontrário à poesia, ou seja, que não eram bonitos para se expor numa poesia, como eu falei para vocês, né? A pessoa um verso desse, né? Escarra nessa boca que te beija. Isso aqui coisa grotesca, né? Coisa nojenta. Pois é, era um tipo de poesia do Augusto dos Anjos. Então, verdadeiro também, tá, minha gente? Todas aí estão verdadeiras. Essa questão é para a gente lembrar quais são os principais poetas aí do pré-modernismo. Não costuma cair muito na ESA, não. Por isso que eu trouxe bem pouquinho aqui, só bem para a gente saber quem são os poetas quem são os escritores e o que eles escreveram. Porque realmente não é um assunto muito cobrado, não. Agora, esse aqui sim, que é o modernismo. O que é o modernismo, né? No Brasil, o modernismo vai ter 3 fases. Né? A primeira fase do modernismo, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar muito, gente. Deixa eu pegar aqui. A primeira geração que a gente fala, eles vão se dedicar às questões culturais, ou seja, eles vão trazer obras que pensam a cultura brasileira. E o que é ser brasileiro, né? Identitárias. Qual é a principal marca dessa galera aqui, da primeira fase do modernismo? Eles valorizam, eles escrevem, né, a poesia deles usando o português brasileiro. Como assim, o português brasileiro? A linguagem coloquial. Coisa que até então os parnasianos lembram. Não, você tem que usar palavras difíceis, uma linguagem curta. Não. Isso já foi um pouco adiantado pelos pré-modernistas, uma linguagem mais simples. E outra que eles retratam nas suas poesias, nas suas narrativas, coisas relacionadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Tá? Então, quando falar em questão de nacionalismo, tá? Questão relacionadas à cultura brasileira, aí ou é romantismo ou é modernismo. Se for uma visão crítica, é do modernismo. Se for uma visão muito idealizada, romantismo. Mas vamos ver aqui o que ele pergunta para a gente falar mais do modernismo, aí na quinta questão, que foi uma questão na ESA. Diz aqui para a gente. Qual alternativa apresenta uma característica do modernismo? Bem, vejamos.
As cantigas são divididas. Vixe, mano, cantiga, tu tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem. Cantiga. Pô, aí não, né? Tá de brincadeira. Alguém lembra que movimento que tem cantiga? Cantiga. Isso é o primeiro, tá, gente? Movimento da literatura, nem é literatura brasileira, é literatura portuguesa ainda. Que são os trovadores, os que fazem trovas. O que é trova? Rima. Tá? Então lá, cantiga é quando a poesia ainda era cantada. Lá com a galera do trovadorismo. Nem tinha ainda Brasil, né? Era aqui Idade Média isso aqui, tá? Tanto que não tem trovadorismo no Brasil, porque o Brasil não existia oficialmente na história. Então a palavra-chave aí. E professor, como é que eu vou adivinhar? Essa palavra aqui, cantiga, tá? Porque cantiga é a poesia cantada do trovadorismo. Cantiga vem disso, gente. Poesia cantada. Bem, uso do jogo de palavras. Jogo de palavras. Falou em jogo de palavras, jogo de ideias. Principalmente antônimos. Para expressar dualismo. Aí sim, vocês falaram da agorinha. Quem usa esse negócio de dualismo aí e tal, de contradição, é a galera do barroco. Nada a ver com... Ai, professor, qual é a palavra-chave aí? O jogo, que ele fala, é jogo de palavras, jogo de ideias, e esse dualismo no barroco sempre tem duas coisas se opondo, né? Sagrado, profano, céu, terra, corpo, espírito. É aquela, né, contradição só no barroco. C. Apresenta ideias de liberdade e felicidade individual nos seus poemas. Liberdade pode ser. Felicidade nem sempre, né? A gente poderia de repente encaixar no romantismo aí. Embora não sejam todos os poemas que tragam isso, né? Felicidade, porque o romantismo tem aquela parte muito da sua melancólica, sofrida, tá? Mas liberdade pode ser. Liberdade realmente é do romantismo. Só que essa ideia de felicidade, eu não vou colocar romantismo aí porque a gente vai muito associar isso, e não, né? Mas também nem... Liberdade pode também ter no modernismo, mas a ideia de felicidade individual era muito vago isso. Bora ver com a letra D. Busca apresentar a verdade entendida como um retrato fiel e convincente da realidade. Ai, mano, quem mostra a realidade como ela o nome já diz, né? Realismo. E aí, então, só sobra a letra E pra gente. Vamos ver se é essa mesmo ou assim, né? Valorização da língua falada. Aqui, esse português brasileiro é o português como a gente fala no Brasil, a linguagem falada, a linguagem coloquial, informal. E suas formas típicas como recurso literário, libertando-se os textos dos modelos acadêmicos. Justamente, tem até isso uma característica que a gente pode dizer, né? Combate ao academicismo. Olha, que diabo é isso, academicismo? Então, regras, normas, os modernistas estão de saco cheio disso aqui. E por que o nome é academicismo? Porque é a academia que impõe regras, normas. Por exemplo, para você saber se aquela palavra ela é dicionarizada no dicionário português, aí você vai no VOP, vocabulário oficial da língua portuguesa. E quem toma conta disso é a ABL, Academia Brasileira de Letras. Então, eles que determinam as regras, tá? Então, quando os modernistas vão contra o academicismo, é isso, eles querem se libertar. Porque na época a academia diz, não, tu só pode escrever um português culto, um português que segue as regras da gramática. E eles estavam de saco cheio disso. Por que a gente não pode usar a linguagem que a gente fala? Então, os modernistas vêm com essa visão, porque para eles, cara, não adianta a gente querer reproduzir o português de Portugal. Lá em Portugal eles tiveram outras influências, diferentes da nossa. A gente que marca a nossa identidade, a nossa cultura, a língua mãe da gente. A língua mãe é o português, mas o português falado no Brasil, não falado em Portugal, né? Então, eles têm muito essa batalha para que se valorize, tá, esse português mais coloquial. Então, aí ficou então a letra de elefante.
O E de helicóptero. O E de helicóptero. Nossa, sacanagem, helicóptero. Cara. Daí se eu falei, aí uma aluna disse, há muito tempo, né? Helicóptero. Eu sempre pensei que helicóptero fosse com H. Aí o meu filho é uma ironia, pelo amor de Deus, tá? Ah, tá. Oh, meu Deus. Sexta questão. Reconstruir a cultura brasileira. Ó, falar negócio de cultura brasileira, tu pensa, cara, é romantismo ou é modernismo? Que é eles que trabalham com isso. Há uma explicação, tá? Professor, mas por que essa galera que vai trabalhar esse negócio de cultura aí? Porque o romantismo, por exemplo, hoje, que dia que é hoje? 7 da independência do Brasil. 7 de setembro, independência do Brasil. Que foi em que ano mesmo? Ixi, vamos lá, vocês conseguem. 1822. Isso, 1822. Ah, a pessoa vestibular nem vai perguntar isso, que ano que foi, importa. Mas pra gente aqui, por que eu tô falando isso? Antigamente, bem, assim, no meu tempo, ainda tinha umas perguntas dessas. Já pensou? Tu tem que saber o que aconteceu de importante, tem que saber data, né? Tudo bem que tu tem que te localizar no... Tu vai dizer, foi no século XX, pô, tá de sacanagem, né? Mas negócio de decorar data específica assim também, né? Mais importante é a gente ter uma referência. Então, em 22. Aí o que acontece? O romantismo veio em 1836. O romantismo é o primeiro movimento na era nacional, Brasil independente. Por isso que o romantismo tem essa ligação em pensar o que é ser brasileiro, o que define a nossa cultura. Ponto. Mas o que os modernistas têm a ver com isso, professor? Quando você olha a data que o modernismo ocorre no Brasil, aí você vê bem aqui, ó. Começa em 1922. 100 anos depois da independência. Quem abre o modernismo é a Semana de Arte Moderna, um evento que eles fazem em São Paulo, propondo, mostrando poesia, exposição de pintura, leitura de poemas, do movimento dele, que eles estavam pensando no modernismo. Tá bom. Mas por que eles estão tão ligados em pensar a cultura brasileira? Porque faz 100 anos da independência. Então é o momento que o Brasil vai repensar, tá, o centenário, né? Eles querem repensar isso. Depois de 100 anos da independência, será que a gente já sabe o que é ser brasileiro? A gente já tem uma cultura própria, a gente já se libertou. Por isso que eles estão nessa ideia de se libertar desse português de Portugal. Não, cara, a gente tem o nosso próprio português. Então tá, gente, por isso, é porque são 100 anos, que é o centenário. Por isso que eles estão com essa discussão, tá? Não foi à toa, não, de alguém acordou, rapaz, bora falar da cultura brasileira? Não, não foi à toa, não, tá? Foi por conta do ano do centenário da independência. Então, reconstruir a cultura brasileira sobre bases nacionais, promover uma revisão crítica do nosso passado histórico. Mano, só de falar crítica, aí é modernismo, tá? Porque o romantismo, ele idealiza tudo. Quem traz uma visão mais crítica, que a gente chama de nacionalismo crítico, tá? Tá, minha gente? É o modernismo. Pois bem, aí ele fala aqui. No nosso passado histórico e nossas tradições culturais. Eliminar de vez o nosso complexo de colonizados, apegados a valores estrangeiros. Essas propostas foram defendidas, entre outras, pelos modernistas da primeira fase. Aí aqui ele te diz que é modernismo, tá? Mas podia ser uma questão, eu já vi uma questão, que ele só dá essas características e pede para você identificar o movimento, tá? Aqui ele te dá o movimento, mas ele quer algo mais específico, que é você saber quem é aqui os autores da primeira fase. Aí vamos lá. Vamos ver aqui quem é quem no jogo do bicho. Vamos lá, vem cada um que é. A letra diz assim: Manuel Bandeira e Clarice Lispector. 6 letras. Aí Manuel Bandeira, ok, tá, gente? Mas a Clarice Lispector, ela escreve um livro chamado Perto do Coração Selvagem e inaugura a terceira geração, tá? Então, a Clarice Lispector é da terceira geração do modernismo.
Então, por isso que não é a letra A, tá? Escreva aí, que a Clarice era a terceira. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, com certeza, não são irmãos, tá, gente? Eram muito amigos, mas eles são os grandes representantes da primeira fase, junto com o Manuel Bandeira também. Aí, mas bora ver. Graça Aranha e Monteiro Lobato. Não, a gente já viu esses dois aí no pré-modernismo. Quer dizer, não mostrei o Graça Aranha, mas o Graça Aranha também tá, gente, no pré-modernismo. Carlos Drummond de Andrade e Lima Barreto. Não, minha gente. O Drummond. Ele é da segunda fase. E o Lima Barreto, ele é, que a gente viu aí, o Lima Barreto, ele é do pré-modernismo. Quase não sai, né? Ele é do pré-modernismo, tá? Então é importante você ver que tem questões, às vezes, que você tem que só saber o nome aliás, quais são os escritores, né, dos movimentos. E a letra E, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, esses dois, eles são do pré-modernismo. Tá, minha gente? Então, por isso que ficou a letra B de besta. Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Inclusive esse Mário de Andrade, só uma coisinha aqui, tá, gente? Colocar aqui, que é importante. O Mário de Andrade, ele que escreve o livro Macunaíma, até que é o grande livro da primeira geração, tá? O livro chamado... Então, você tem isso aqui nesse livro, Macunaíma. Pode colocar assim embaixo, Macunaíma, de Mário de Andrade. Que é um índio, um cara que nasce índio, negro, depois transforma o nome em branco. Macunaíma, ele a gente vai acompanhar a trajetória do Macunaíma saindo da terra onde ele morava, em Roraima, em Floresta, indo para a cidade de São Paulo. E aí a gente vai acompanhar esse processo, né? De pensar a identidade agora do povo brasileiro e do indígena, como é que o indígena foi colocado nesse contexto. Bem, aí nós temos a questão 7, sobre a segunda fase do modernismo. Gente, a segunda geração do modernismo, a gente diz que é a fase do amadurecimento do modernismo. Agora essa galera aqui não vai mais discutir questão cultural, identitária, porque isso a primeira geração já fez bastante. A segunda geração está na época Estado Novo, ditadura Vargas, Segunda Guerra Mundial. Então, muitos conflitos acontecendo. Então, é uma geração que vai pensar, trabalhar questões ligadas a questões sociais, problemas sociais do Brasil, e questões filosóficas. Ou seja, questões muito ligadas à ideia do que é estar no mundo, qual é o destino da humanidade. Essas questões mais filosóficas por conta do contexto que eles estão inseridos. Chama estar no mundo. Vamos ver o que a questão fala para a gente. Sobre a segunda fase, é correto afirmar que A. Foi marcada pela exaltação da natureza, volta ao passado histórico, medievalismo, criação do herói nacional na figura do índio. Gente, nada a ver, isso aí é romantismo, né? Nem modernismo é, tá? Aí na 7, letra A, coloquem aí, isso é... Colocar bem ali em cima, deixa eu colocar aqui. Ficar melhor para vocês.
Essa 7, letra A, nada a ver com o modernismo, tá? Nem primeira nem segunda fase, isso é romantismo. Falou em herói nacional e ainda que fosse modernismo, ia ser a primeira, não a segunda fase, né? Se caracterizou pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, pela valorização do pormenor mediante do jogo de palavras. Ixi, falou jogo de palavras, como é o mesmo nome desse movimento aí? É barroco. É a linguagem rebuscada, complicada do barroco. Meio de barroco. C. Representou o amadurecimento, olha a palavra-chave, e um aprofundamento das conquistas de 22. Quem que é esse 22? 1922, que é a primeira fase do modernismo, resultando numa literatura mais construtiva e mais politizada, voltada mais para as questões sociais, né? Aí sim. Vamos só ver as outras aqui. D. Se caracterizou por ser uma literatura meramente descritiva, descrever alguma coisa, sem grande valor literário, possuindo, portanto, somente interesse histórico. Isso. Quem é esse movimento aí, gente? Que serve pra gente mais como caráter histórico do que literário, de fato. Barroco. Antes do barroco. Isso. Que era mais descrição da terra, do nativo. E a letra E. Seguiu modelos clássicos greco-latinos, renascentista, retomando a mitologia pagã com o elemento clássico. Olha aqui, mano. Pode ser tanto o neoclassicismo, que é o arcadismo, ou então o parnasianismo. Essa letra E aqui porque os dois são da mesma família, né? Então aqui pode ser, os dois fizeram isso. Pode ser o arcadismo ou o parnasianismo, né? Vamos colocar assim. Colocar assim, parnasianismo. Para não parecer que uma coisa parnasianismo. Porque os dois fizeram isso. Acontece que o arcadismo valoriza mais o campo, a natureza, né? Parnasianismo. Tal. Então, realmente, só pode ser a letra C de cachorro. Questão 8. Sobre a poesia da segunda fase modernista. A. Apresenta fortes características regionalistas, assim como a prosa. Realmente a prosa, as narrativas, né, os romances têm esse viés regionalista, né, como o pré-modernismo teve. Só que a poesia não. A poesia fica muito nessa questão filosófica, a metafísica, pensar o ser humano. B. Valoriza as formas fixas como o soneto, em detrimento da liberdade de expressão. O que é detrimento? Desprezando a liberdade de expressão. Gente, mas o marco do modernismo é dar mais liberdade, tá? Como eu falei, estão combatendo as regras, as normas. Então, os modernistas aqui, eles combatem, tanto a primeira como a segunda, essas regras, essas normas, eles dão liberdade para o poeta escrever, tanto dentro como fora das normas, o que ele achar melhor. Preocupa-se fundamentalmente aqui, ó, está no mundo com a existência humana. É uma questão muito filosófica. Aí você, mas por quê? Mano, o cara tá na Segunda Guerra Mundial. Pensa, então é um momento em que a humanidade vai refletir mesmo. Aí quando vem, por exemplo, a bomba Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Então, realmente o homem leva um choque quando tem revelado os horrores, né, que Hitler fazia com os judeus e tantos outros povos, né? Ele considerava inferior. Então, é um choque. A humanidade vai repensar qual é o sentido da existência humana. Só para completar, a letra D. Apresenta forte tendência nacionalista e de crítica à realidade social brasileira. A crítica à realidade pode até ser, mas a tendência nacionalista é mais na primeira fase, tá, gente? É essencialmente experimentalista e inovadora quanto a temas e formas de expressão. Quem está mais apegada de inovação é a primeira fase, tá, gente? Por isso só pode ser a letra C. Porque a letra D e E estão mais para a primeira geração. Vamos ver aqui.
E por último, a 9 diz assim para a gente. A assinale alternativo que contém uma das características da segunda geração, a segunda fase modernista. A. Os efeitos da crise econômica mundial, começa lá em 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, aí vem toda a crise. E os choques ideológicos, né, que vão ter depois nazismo, fascismo, né, que levaram a posições mais definidas, foram um campo propício ao desenvolvimento de um romance caracterizado pela denúncia social. Realmente tem essa forte pegada, os romances da segunda geração, romances de 30, tá? São romances que vão fazer muito isso aqui, ó, que o pré-modernismo começou, eles vão levar adiante. Vamos ver se é isso mesmo. Letra B. A poesia ganha uma geração de poetas que se opõem às conquistas e inovações da primeira fase. Aí não, tá, gente? Eles não se opõem, não. Eles continuam, tá? Segunda fase, porque se eles fossem se opor, gente, eles não iam ser modernistas, eles iam outro movimento. Porque quando o movimento se opõe ao outro, a gente tem um novo movimento. Não tem a segunda fase. Seria, sei lá, qualquer outra escola literária, mas não seria modernismo. Não teria lógica. Se eu estou me opondo ao que essa galera fez, eu não penso como eles. Então não seria modernismo também, né? Então a letra B, não. Essa revista Orfeu, gente, é o que começa o modernismo, mas lá em Portugal, tá? Essa revista que ele fala aí, Orfeu, isso é lá em Portugal. No final aí da alternativa. Então a B, não. C. O período de 30 e 45 é o mais radical do movimento modernista, pela necessidade de ruptura com a arte do passado. Gente, a parte mais radical, a fase mais radical é essa aqui, tá? A primeira. Porque a primeira que tem que romper com o passado, a segunda não precisa. A primeira já fez muito bem isso. Tanto que a gente chama de fase heróica, porque eles conseguem derrubar em 50 anos de tradição. Então, realmente, a primeira fase. A segunda não precisa mais se bater com isso, não. D. As revistas e manifestos marcam o segundo momento modernista, com a divulgação do movimento por vários estados brasileiros. Gente, essa revista e manifestos, eles ajudam a divulgar o modernismo, mas coloquem aí na primeira fase. Isso não é da segunda fase, tá, gente? Isso aqui é da primeira geração, tá? É a primeira geração que tem mais uso de revistas e manifestos para divulgar as ideias deles. Ao mesmo tempo que se procura o moderno, o original e o polêmico, o nacionalismo se manifesta... nacionalismo a gente já viu. Questão nacional é aqui, na primeira fase. Tá? Bora lá, só confirmando. Se manifesta em suas múltiplas facetas, ou seja, caras, né? Uma volta às origens, pesquisa de fonte quinhentista e a procura da língua brasileira. Toda vez que falar essa questão mais ligada à nacionalidade, é a primeira fase, tá, gente? A segunda é mais a crítica social, tá? Só colocar isso aqui, principalmente aqui que vai ter o chamado romance de 30 ou regionalismo de 30. Em que você tem obras com uma forte crítica social. Então, minha gente, só ficou por estar certa a mesma letra, a de abestar, ou a de amor. Beleza? E aí deu certinho 2 horas. Tranquilo. Hein, gente, é isso aí. Bom resto de aula para vocês.